Então, nós trabalhamos os 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, a gustação e o olfato. Os 5 sentidos que nós temos, certo? Mas como a professora Ângela falou, e a historinha da Turma da Mônica também mostrou que existem pessoas que têm dificuldades, ou melhor, que têm problemas. Vamos supor assim, ó, a pessoa cega, como a Dorinha da história. Se ela não tivesse os outros sentidos, como ela iria aprender? Não é verdade? Como é interessante a gente ter todos os sentidos. Se a gente não pode usar um, a gente trabalha os outros sentidos, assim como as pessoas fazem, aquelas que precisam, certo? Na página 9 da nossa apostila, tem um conteúdo bastante importante e interessante agora. Vamos ver do que se trata? Ok. Muitas pessoas têm algum tipo de deficiência. As pessoas cegas ou com uma baixa visão apresentam deficiência visual, igual a Dorinha. Elas podem ler utilizando o tato ou a audição. Nossa, que interessante! A Dorinha não usou tato porque ela ouviu a Mônica chegar. Ela usou a audição. Como que poderia ser usada a audição para a leitura, por exemplo? Quando a professora Ângela está falando aqui nesse vídeo, é fácil, tá ouvindo, certo? Mas e se não tivesse a fala? Se fosse só a apresentação do livro? Vamos ver como é? Temos as imagens e as explicações. Tem um sistema que se chama Braille. O Braille é um sistema de escrita que utiliza pontinhos, os quais são percebidos pelo tato. Tá aqui na primeira imagem, ó. A pessoa está lendo, sentindo os pontinhos e já sabendo o que está escrito. Muitos livros são colocados em braille para as pessoas poderem ler. Livrinhos de historinha, livrinhos sobre ciência, sobre tudo tem em braille para que as pessoas possam ler. Ah, mas essa pessoa não gosta de ler em braille. Ela tem um outro método? Tem sim. Vamos ver aqui. O método de audiodescrição utiliza a fala de um narrador e desta forma a leitura é feita por meio da audição. Olha aqui, ó. Tem uma menininha cega que está na frente de um computador. Ela está vendo? Não está vendo nada. Não está usando braille. Ela está ouvindo as explicações de um livro. Ela está lendo um livro por meio da sua audição. Que interessante, não é? Então, é por isso que nós precisamos cuidar muito dos nossos sentidos. Se ficamos sem algum, podemos trabalhar com o outro, não é verdade? As pessoas surdas. E agora? As pessoas surdas ou com deficiência auditiva podem se comunicar também? Podem. Elas estão vendo. Então, por meio da língua de sinais. Lembra que a profeta tinha lá na sala e mostrei para vocês um quadrinho que tinha a língua de sinais? Como era feito como era feito alguns gestos. É a língua de sinais que o surdo, a pessoa com deficiência auditiva, precisa utilizar, certo? Porque ela não ouve as pessoas. Algumas pessoas surdas, elas conseguem fazer a leitura labial do que, por exemplo, a prof está falando, ela não está ouvindo, mas ela está lendo as palavras na boca da prof. E aqueles que não conseguem, então, utilizam aí a língua de sinais, certo? Fazem alguns gestos, mostram o que precisam e conseguem viver de uma forma bem tranquila depois que utilizam a língua de sinais também. Utilizam as mãos e as expressões faciais para essa comunicação.
E aqui nós vemos essas duas crianças conversando, brincando, se divertindo com a língua de sinais também. Crianças se comunicando por meio da língua de sinais. Legal, né? É preciso viver de uma forma ou de outra e dar do jeitinho que a gente precisa dar para viver bem e ser feliz. Não consegue de um jeito? Consegue de outro. Aí a prof vai falar uma coisa bem importante, porque lá na nossa sala de aula, nós temos alguma deficiência séria, sim? Não, não tem ninguém. Todos, a grande maioria, tem a visão perfeita. Alguns usam óculos, mas isso não importa. A prof usa óculos e tá tudo bem, tá tudo ótimo. E com óculos eu consigo ver perfeitamente, assim como aqueles que utilizam ali na sala de aula, que são os meus aluninhos, certo? Alguém ali na sala de aula não ouve? Prof não sabe de ninguém, todos ouvem direitinho. Alguém na sala tem problema no tato? Também não. Sente tudo bem direitinho, não é verdade? Alguém na sala tem problema com a gustação? Não, né? Todos sentem os gostos das coisas, o gostinho azedinho, docinho. Acredito que sim, nunca ninguém me falou nada. Então, se nós temos os 5 sentidos perfeitinho, o que nós precisamos fazer? E ainda tem aluno reclamando de fazer atividade, não é? Ai, ai, ai. Ainda tem criança reclamando que tem que ouvir a videoaula da Prof. Ângela, que tem que fazer as tarefas. Consegue ver direitinho, consegue ouvir direitinho, come as coisas gostosas que a mãe faz, sente o cheirinho do bolo que está assando. São alguns dos exemplos que a prof traz para vocês. Então, nós somos todos perfeitos e por isso precisamos, além de agradecer, que é nosso dever, precisamos usar muito bem tudo isso que nós temos, certo? E quando a gente se deparar com alguém que tem algum desses problemas, saber que ele é uma criança igual a você, como todas as outras, mas que vai aprender de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Agora nós vamos para a página 10, que temos mais atividades. Na página 10, nós temos aqui, ó, pinte as palavras no diagrama. Nós temos 5 palavrinhas. Quais serão que são? Quais será que são essas palavrinhas? O que a gente estava trabalhando mesmo? Os 5 sentidos. Visão, que começa com a letra V. Audição, que começa com a letra A. Gustação, que começa com a letra G. Tato, que começa com a letra T. E olfato, que começa com a letra O. 5 sentidos. E vocês vão encontrar os 5 sentidos aqui e vão colorir as palavrinhas, certo? Prof, posso olhar lá nas páginas como que começa, qual é a letrinha que tem? Pode sim, pode e deve, porque isso é pesquisa, isso é aprender, tá bom? O que as palavras que você encontrou no diagrama significam? Tudo que a prof está falando até agora, né? Conversa aí com a mamãe, tá bom? No quadro a seguir, algumas vogais sumiram do nome de cada um dos sentidos. Complete as palavras com as vogais que estão faltando, tá? Depois recorte as figurinhas da lateral e cole nos locais adequados. As figurinhas estão aqui. São as crianças mostrando os órgãos dos sentidos, certo? Aí nós precisamos ver qual é a vogal que está faltando na palavrinha. No tato, na audição, na gustação, na visão e no olfato. Tá faltando no tato só uma vogal. Na audição, 2 vogais. Na gustação, 3 vogais. Na visão, 2 vogais. E no olfato, 2 vogais.
tá? E aqui do ladinho, você vai colocar a imagem que representa esses sentidos. Facinho, facinho, tá bom? Você vai conseguir fazer sozinho aí na sua casa, tá? Claro que a mamãe está por perto sempre para ajudar se você precisar, tenho certeza disso. Na página 11, nós temos aqui a imagem de umas crianças brincando no recreio da escola. E eles tiveram uma aula sobre os 5 sentidos. Quando eles saíram no recreio, eles foram tentar trabalhar com esses sentidos. Olha só o que cada um descobriu. Então, alguém ouviu o passarinho, coloca lá no quadrinho o que é esse sentido, tá? Escreve, tem que escrever. Com a ajuda da mamãe ou procura lá na apostila como é. Alguém está comendo seu lanche, está sentindo o gostinho de uma maçã. Qual é esse sentido? Ah, um menino viu e tocou numa florzinha para sentir como era esta pétala de flor. Está sentindo com um sentido. Já tem um outro coleguinha que está ali que sentiu, que viu o jardim. Está admirado com a maravilha das cores e das flores. E a última menininha está sentindo o cheiro de uma flor que está ali exalando seu perfume. Coloca o nome dos sentidos ali, tá bom? E com essa atividade que fala no finalzinho da apostila assim, ó, no finalzinho da página. Agora imagine que você e os teus colegas estão na hora do recreio. Como vocês usariam os sentidos? Lá na nossa escola, o que você faria para sentir o cheiro? Será que é na cantina? Aonde serve o nosso lanchinho? Às vezes a gente sente esse cheirinho delicioso lá na nossa sala, né? E a visão? A visão é desde sempre. Na sala vemos, no corredor, nas escadas, que precisamos estar bem atentos aos degraus da escada. Que mais? O tato. Quando pegamos na roupa do coleguinha, sentimos como é aquele tecido. Quando pegamos uma pedrinha no chão, estamos sentindo. Para a gustação, comer o nosso lanchinho, a merenda da escola ou aquilo que levamos para nós saborear, né? E para ouvir? Ah, não vai ser difícil, porque no recreio é uma gritaria e uma barulheira só. Lembram desse barulho? Então, já estamos com saudades, não é? Muito bem. E com essa atividade aqui, que você vai estar conversando aí com a mamãe, a Prof vai encerrando a aula de ciências, trabalhando os 5 sentidos, certo? As atividades da nossa apostila fininha, que é só de atividades, vai ficar para uma próxima aula, senão fica uma aula muito extensa, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, tá bom?